do ministro Dias Toffoli no caso envolvendo o Banco Master. O que tem agora, quem tem todos os detalhes lá direto de Brasília, vamos conversar com a repórter Janaína Camelo. Janaína Camelo, olha, muita gente queria que virasse o ano, esquecesse esse tema, mas esse tema é inesquecível em 26. Janaína, seja bem-vinda. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Marcelo, para todo mundo aqui da Jovem Pan News. Não está sendo esquecido, até porque não tem Congresso Nacional, né? Então, os assuntos acabam sendo limitados em apenas alguns e o Banco Master tem rendido muito mesmo. O ministro Dias Toffoli tem tomado decisões, mesmo durante esse período de recesso, as investigações, elas prosseguem, mas tem causado preocupação, principalmente em agentes, delegados da Polícia Federal, peritos criminais da Polícia Federal os delegados, a Associação dos Delegados da Polícia Federal publicou uma nota pública, divulgou uma nota pública dizendo que a associação está preocupada com as decisões que estão sendo tomadas pelo ministro Dias Toffoli no desenrolar dessa investigação envolvendo o Banco Master. Diz, por exemplo, a associação que há indícios de que prerrogativas dos delegados da Polícia Federal, que são responsáveis pela condução das investigações desses casos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, têm sido feito de forma indevida, que a condução do feito vem sendo indevidamente mitigadas. Essas prerrogativas dos delegados da Polícia Federal, que diz essa nota pública, Marcelo, porque só relembrando rapidamente quais foram as últimas decisões do ministro Dias Toffoli envolvendo o caso do Banco Master. Primeiro, essa investigação começou no âmbito da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, né, na primeira instância, depois então acabou caindo nas mãos do ministro Dias Toffoli porque subiu para o Supremo Tribunal Federal, envolvendo especificamente o caso do Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, e acabou envolvendo um parlamentar que foi citado na investigação, e esse caso acabou subindo ali para o STF. O ministro Dias Toffoli imediatamente colocou sigilo sobre esse processo, então pouca coisa foi se sabendo sobre essas investigações. Depois o ministro também entendeu que todo o material que foi coletado durante essas investigações, especialmente os celulares dos executivos, dos investigados que foram apreendidos, todo esse material coletado na investigação deveria ser armazenado no Supremo Tribunal Federal. Acabou sendo questionado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, decidiu ali na sequência então que esse material deveria ser então guardado ali, custodiado na Procuradoria-Geral da República. Foi questionado pela Polícia Federal sobre então como será feita a perícia desse material, já que não estava na custódia da Polícia Federal. E aí o ministro Dias Toffoli deu uma seguinte decisão, então limitando a apenas 4 peritos da Polícia Federal esse acesso a esse material para coleta de provas, para elaboração de provas científicas. A gente tem aí na tela essa nota pública da Associação dos Delegados da Polícia Federal para mostrar uns trechos ali do que essa nota diz. Diz que a atuação conjunta da Polícia Federal e do STF é prática consolidada no ordenamento jurídico brasileiro. Diz que, contudo, mesmo assim, sempre decorreram da observância das atribuições constitucional, legalmente delineadas para cada instituição, também como no respeito recíproco ali às prerrogativas das autoridades envolvidas, mas diz que no caso do Banco Master, há notícias de que decisões judiciais vêm determinando a realização de acareações, prazos exíguos para buscas, apreensões, bem como inquirições à margem do planejamento investigativo estabelecido pela autoridade policial. E diz também que esse cenário de caráter manifestamente atípico, além de causar legítima perplexidade institucional, também implica afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados da PF para condução técnica, imparcial e eficiente da investigação criminal, e que isso acaba comprometendo, inclusive, a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração. Lembrando também, Marcelo, que na última sexta-feira a Associação dos Peritos Criminais da Polícia Federal também divulgou uma nota pública, também dizendo que está acompanhando essas investigações
com preocupação, reconhecendo ali a importância da atuação do trabalho do Ministério Público, mas sobre a opinião jurídica, sobre a materialidade e autoria dos crimes que estão investigados, mas que não compete ao Ministério Público a elaboração de provas científicas, que isso compete à Polícia Federal, que é quem tem toda a estrutura técnica para que essas provas sejam elaboradas. Bom, enfim, uma última decisão do ministro Dias Toffoli acabou também atendendo a Polícia Federal com relação à prorrogação do prazo para a conclusão desse inquérito. Ele prorrogou por mais 60 dias o prazo de investigação sobre o Banco Master, porque também houve uma preocupação por parte da Polícia Federal numa outra decisão do ministro Dias Toffoli da semana passada, em que o ministro reduziu para apenas 2 dias os depoimentos, o colhimento dos depoimentos que faltam ainda ser prestados de parte dos executivos que são investigados pelo Banco Master. Esses depoimentos acabaram sendo agendados em audiências no Supremo Tribunal Federal no final deste mês, porque inicialmente, Marcelo, a Polícia Federal tinha 6 dias para colher esses depoimentos que ainda faltam ser colhidos. O ministro acabou determinando que não, que são apenas 2 dias, que em 2 dias devem ser ouvidos, todos os outros executivos ainda devem ser ouvidos. Bom, só lembrando que Daniel Vorcaro já foi ouvido no finalzinho do mês passado. Marcelo, você. Janaína Camelo, daqui a pouco ela volta conosco ao vivo dentro da programação da Jovem Pan. Retorna agora a Mônica Rosenberg. Mônica, impressionante a sucessão de escândalos no Brasil, né? Quer dizer, e com certeza, né? Se a gente observar o escândalo do INSS, logo também vão esquecer o Master, mas agora houve, portanto, a reação da Polícia Federal. Pois é, essas críticas à atuação do ministro Toffoli fazem muito sentido. Eu sou uma grande defensora do STF, considero que é uma instituição fundamental e importantíssima, mas para que ele tenha cada vez mais a confiança da população e que pare de ser atacado como se fosse hoje o grande vilão da democracia, o STF, é importante que os ministros tenham uma atuação ilibada. E essas críticas que estão sendo feitas ao Toffoli, elas são reais, sabe? O desrespeito à cadeia de custódia, toda essa questão da cariação. Aí já tem gente lembrando que ele que anulou a multa da JF, que a esposa era advogada. Então, essas questões são ruins. Mas tem uma coisa que pouca gente está falando. Veja bem, há algumas semanas nós estávamos discutindo o Banco Central, se a atuação do Banco Central foi correta, se o Banco Central tinha que ter investigado, se tinha que ter liquidado ou não. E agora nós estamos discutindo o STF, se o STF está fazendo certo ou errado na investigação. E o que nós não estamos discutindo é o Banco Master, é o Vorcaro, é a diretoria do banco, é toda aquela fraude feita ali, quais são as conexões que eles tinham com as organizações criminosas. Essa é a grande questão que o Brasil precisa estar discutindo hoje, e não o Banco Central, o STF, o ministro Toffoli. Claro que tudo isso tem que ser discutido e nós temos que criar código de conduta para o STF. Essa história deles terem mudado a regra de que as esposas de ministros podiam atuar em casos é um absurdo, essa regra tem que voltar atrás, tudo isso tem que ser feito, mas o caso do Master não envolve a discussão do Banco Central e do STF. O caso Master, assim como o caso do INSS, são escândalos de corrupção estrutural que acontece no Brasil com a conivência dos nossos políticos, e é para isso que a gente tem que estar olhando.